Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar do projeto Jurema, das tecnologias originárias, especificamente hoje sobre esse abraço do povo Funiô, aqui de Águas Belas. Especificamente sobre o projeto Jurema, nós somos uma iniciativa, um sonho aqui do nosso coração, pulsando e vibrando a articulação entre essa memória originária, a linguagem viva, os Funiô tem o Iatê, e esse futuro que a gente vislumbra como ancestral, investigando e fortalecendo as tecnologias originárias de permanência. Então, os objetivos aqui que a gente vislumbra hoje do projeto Jurema é facilitar o reconhecimento e a valorização dessas tecnologias originárias, aumentar a autonomia das comunidades ancestrais, também beneficiar o entorno dessas comunidades, tanto os indivíduos quanto o coletivo, e inspirar novos modelos de civilização e modos de existir em reconexão com o corpo da Terra. Eu me chamo Muná, eu sou pesquisadora, tenho um mestrado em administração pública pela UFG, também sou contadora, também pela UFG, tenho experiência de 18 anos como servidora pública lá no estado de Goiás, antes de me mudar aqui para Águas Belas, e trabalho com essa tradução, com a linguagem aqui dentro do projeto Jurema. Oi, bom dia. Eu sou Aziel, um dos voluntários desse projeto. Sou Funiô, indígena Funiô, pois eu tenho um pai que é indígena e a minha mãe é branca. Também sou comunicador, filósofo natural, sim, me considero filósofo desta maravilhosa terra, onde aprendi muitas coisas e continuo aprendendo. As pessoas, a questão do contato da natureza, tudo isso contribui para minha filosofia. Também sou articulador cultural deste magnífico projeto. Juntas estamos aqui construindo essas pontes para valorizar as tecnologias originárias. E a gente abre com uma pergunta: o que será que permitiu que um povo sobrevivesse há séculos, por séculos, a colonização, catequização, avanço desse capitalismo sobre o seu território e chegasse aqui no ano de 2026, nesse século XXI, com a sua língua viva e o seu ritual intacto? Nos parece que a resposta Funiô não é mero acaso. Então, falando um pouquinho do povo Funiô, eles são um povo de cerca de 7 a 8 mil pessoas que vivem aqui em Águas Belas, que é uma cidade do sertão pernambucano, de cerca de 40 mil pessoas. E eles mantiveram a língua Iatê viva. Eles são considerados, pode-se considerar o único povo que vem com essa ancestralidade da língua viva. Existem outras línguas aqui no Nordeste e é interessante que essas outras línguas estão passando por um processo de resgate, enquanto os Funiô vêm com a língua viva desde antes da colonização. E também é interessante a localidade aqui do Nordeste, né? Foi o primeiro local que recebeu essa violência da colonização. Então é bem representativo que eles sejam esse povo, o único povo aqui dessa região que manteve essa língua, enquanto as outras línguas indígenas estão mais espalhadas, principalmente ali na região amazônica, né? Eles
tem as suas medicinas, os seus cantos, as suas rezas, suas práticas espirituais e corporais também, seu artesanato, e tem a sua religiosidade, suas práticas aqui num ritual, num retiro que se chama Oricuri. Uma curiosidade sobre o Oricuri é que temos uma cidade aqui no Nordeste. Essa palavra significa várias coisas, né? É uma das coisas. Oricuri significa várias coisas. É o nome dessa cidade que temos aqui no Nordeste. E na divisa da Pernambuco com a Paraíba, né? Oricuri também é o nome que se dá a uma palmeira que nasce aqui na Serra do Comunati, que é utilizada também nos rituais do povo Funiô, onde eles costumam utilizar bastante essa palmeira nos seus rituais. Usam a palha, né? A palha. Das folhas ali da palmeira, que cresce sozinha, né? No meio da serra. Oricuri também é esse nome que esse povo dá ao ritual deles, onde são 3 meses de retiro, onde eles passam a questão de ritualizar, a questão de cânticos, as suas danças, e é um ritual fechado, onde o branco não pode participar desse ritual, participa sim na abertura, mas depois, durante os 3 meses, eles não mantêm esse contato com os brancos. Então, é um ritual fechado, que inclusive esse ritual, acredito, que contribuiu para que esse povo não chegasse ao seu fim também, a sua língua. Hoje em dia tem 2 cidades sagradas, né, onde se pratica esse ritual de 3 meses, justamente porque teve a questão de divisão, uma questão de divisão que aconteceu por volta de 2018 e 2020, onde hoje não se fala muito nessa divisão, porque justamente eles ainda estão entendendo esse processo de divisão. Por isso que existem 2 cidades sagradas, onde eles chamam o Oricuri ancestral, que esse ancestral se preservou desde o começo, e o Oricuri novo, onde esse Oricuri novo é como se fosse essa visão de novo, onde ainda eles estão entendendo esse processo de divisão, porque se dividiram, né? As questões ainda não se falam muito, justamente porque ainda se busca esse conhecimento, essa divisão, porque se dividiu. Os Funiô não falam muito sobre algumas questões, né? São mantidas em segredo de ritualística, não falam sobre sua espiritualidade, é mantida hermeticamente ali dentro do seu retiro, né? O branco é convidado só um dia, né? O primeiro dia desses 3 meses para visitar, para participar ali dos ritos, às vezes tem uma missa, um batismo das crianças, né? E aí, durante o restante desse período, eles trafegam ali entre a aldeia urbana, que eles têm aqui como um bairro de Águas Belas, né? E esse local sagrado, que são as cidades do Oricuri, né? Que aí, como está na imagem, são mantidos bem aos modos dos ancestrais, né? Antigamente essas casinhas eram de palha, né? E hoje em dia tem essas casas aí com essa alvenaria ancestral, né? São locais muito sagrados, a gente já teve a oportunidade de ir lá e é muito mágico, muito bonito.
Da mesma forma, eles não falam muito sobre Jurema, sobre suas tradições, então essa pequena amostra aqui da filosofia é uma tradução aqui do projeto Jurema, ensinamentos que a gente pode sentir aqui no diálogo com a terra e com o povo, e não especificamente ensinamentos que nos foram passados, né? Então, a gente aqui no projeto entende a Jurema como esse arquétipo do feminino, da mãe, das águas, entendendo esse arquétipo como toda a matéria, tudo que é material, enquanto o tabaco é a parte do fogo, do pai, a própria luz do sol, né? É o que dá a direção, é a parte consciente da experiência, enquanto a Jurema seria a parte instintiva do corpo, o inconsciente, simbolizando todo esse arcabouço aí de arquétipos. E então a gente considera que é uma tecnologia simbólica, Jurema, relembrada, sobrevivente, graças ao IAT, mantida aí pelo Funhou, com as suas expressões, com seus ritos, e uma linguagem, uma espécie de linguagem aqui que a gente está estudando e tateando para uma navegação resiliente aqui dentro dessa dualidade, luz e matéria. E então o próprio Funhou seria um corpo, assim, um corpo simbólico desses símbolos, desses arquétipos que eles cultuam, que eles trazem da sua ancestralidade como vivos. Então eles são, nós compreendemos aqui no projeto Jurema que o povo Funhou é um corpo físico desses símbolos, né? É um povo que permanece consciente da sua relação com o seu território, com o próprio da terra, que carregam essa inteligência coletiva operando por esses símbolos, e essa linguagem que eles carregam ajuda a determinar a experiência que eles vivem aqui nesse território. Nós trouxemos essa frase do João Assioefo, que é do povo Tirió, que diz assim: o imaterial é a fonte do patrimônio material. É um invisível que está dentro, que comanda tudo. Isso quer dizer que ele não deixou acabar o conhecimento. Quando você tira o conhecimento de um povo, esse povo acaba morrendo. Então, já imaginou tirar tudo isso, a sua prática do ritual do Oricuri, dos Funiôs, a sua língua? Porque quando você tira a língua de um povo, esse povo ele acaba morrendo. Né? Os Funiôs são a prova viva de que, inclusive, são o único grupo aqui do Nordeste brasileiro que ainda preserva o seu idioma, a sua língua, o único grupo. Não é apenas patrimônio, é tecnologia. É onde está o segredo, porque o conhecimento que não acaba é um método que funciona. Né? Então, eles guardam essa tecnologia, esse conhecimento, essa riqueza que eles têm, são o seu conhecimento, que é passado de geração em geração. Né? Hoje se bate muito nessa tecla de se passar esse conhecimento. O povo Funhou quer passar isso, mas acaba tendo uma certa resistência da questão dos jovens, né? Porque com a tecnologia, hoje em dia você tem na palma da sua mão. Então, tem essa certa resistência dos mais velhos querer passar o conhecimento aos mais jovens e eles resistirem ainda um pouco. Talvez seja até um desinteresse, né, frente a tantos estímulos aí que tem no mundo, de carregar essa ancestralidade, né?
Mas aqui no projeto a gente acredita que essa linguagem viva é o que mantém uma forma de existir tão singular, tão simbólica, tão mágica, encantada, viva, né? Como a Zé falou, quando vai se perdendo isso, esse modo de vida também vai definhando e desaparecendo, né? Por isso que a gente considera isso mais que um patrimônio, uma verdadeira tecnologia de existência, de resistência, um modo de resistir aí que vem sobrevivente, pulsante desde antes, muito antes da colonização. Então, frente aí a todo esse cenário mundial, nacional que a gente vive, com crise climática, crises sociais, guerras, a humanidade meio tateando, como é que a gente vai seguir em frente, né? De que forma? Muitas gerações já sem esperança, né? Frente a essa crise climática que delineia um mundo pior ou impossível para a gente viver, né? Parece que as portas, assim, com essa linguagem que a gente está já tateando viva nesse sistema, parece que o funil está se fechando, assim, né? Para a existência humana. Então, que tipo de solução pode existir para facilitar a nossa continuidade, né? Aqui no projeto Jurema, a gente acredita que os sistemas originários preservam uma sabedoria que esteve calada e silenciada aí pelo sistema vigente, como prosperou até hoje. Consideramos que essa sabedoria originária é essa tecnologia que pode reabrir aí, futuros mais harmoniosos, futuros possíveis. Então, essas populações serviriam até mesmo como laboratórios vivos dessas respostas. A gente não sabe, não tem todas as respostas, mas a gente acredita que aqui tem grande potência esse laboratório aqui que a gente sente nessa terra ancestral. Então, reconhecer, o simples fato de reconhecer essas tecnologias já são um primeiro passo simbólico de reparação dessa história de violência, de silenciamento que esse povo viveu, uma forma de reconhecer essa engenharia de permanência resiliente. E o Brasil guarda diversas dessas formas, né? A gente tem múltiplas expressões, o funil é uma delas, muito rica, principalmente por essa história de ser o único povo que manteve essa riqueza linguística do Iatê viva, e bem como essa beleza poética desses territórios sagrados, dos oricuris, desse retiro que eles mantêm. Ainda conhecemos poucas outras histórias como essa, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, essa tecnologia originária de resiliência é um sistema vivo de linguagem, ritual, território e transmissão desses saberes que produz uma continuidade coletiva em contextos adversos e de pressão histórica, né? Como foi aí o colonialismo e o capitalismo em cima dessas populações. Então, o projeto Jurema, ele tem o sonho, ele guarda algumas frentes de ação que a gente já está aqui tentando movendo. Uma delas é o Iactoá, que é uma iniciativa para fortalecer o IAT. Temos os Juremais, que é um dos nossos sonhos aqui mais pulsantes, que a gente quer. Vamos falar aqui cada um deles, mas aqui nos próximos slides, e temos também esse sonho desse reconhecimento dessas tecnologias, dessa reparação
reparação histórica, que sonha com as instituições brasileiras, as pessoas e o governo e todas as instituições reconhecendo esses saberes como tecnologia. Então, vai do micro até o macro, essa proposta de a própria Constituição brasileira tomar esse passo e desse reconhecimento. Então, o IACTOA é esse programa de fortalecimento e transmissão do IAT, para que essa joia, preciosidade linguística não se perca, né? Então, um programa para fortalecer aqui junto deles, respeitando as suas tradições, os seus segredos, as formas que eles considerarem bem colocadas para um projeto desses vigorar, né? Então, uma língua como um corpo vivo, uma transmissão intergeracional dos anciãos que têm domínio da língua para os mais jovens que estão aprendendo, se desenvolvendo, a documentação e salvaguarda dessa língua na forma que eles julgarem que se deve fazer, e então guardar o espírito da língua, né, como tecnologia. Fortalecer o IAT é fortalecer o futuro do povo Funiô e o futuro do Brasil e do mundo. É isso que a gente sente aqui dentro do projeto. E aí, uma outra frente, um outro sonho do projeto Jurema são os Juremais como locais tanto de fortalecimento comunitário, dando autonomia financeira e cultural para o povo, tanto e um espaço para receber visitantes, exploradores que queiram entrar em contato com as tecnologias originárias. Então, esse espaço funcionaria tanto como um museu vivo, podendo ter uma loja, podendo ter um espaço que a gente chama de fumadoria, já que uma das medicinas do funil é o tabaco, né? Um espaço para hospedagem, um espaço para contemplação e da natureza e perpetuação das ritualísticas, e um aparelho comunitário, imaginando aparelhos como uma lavanderia comunitária, uma casa de banho, um espaço para lazer, tanto da comunidade quanto dos visitantes, e acolhendo tecnologias de sustentabilidade para melhorar ainda mais a relação com os territórios. Então, composteira, já a lavanderia melhorando a dinâmica, a relação com a água, que é uma questão aqui grande em Águas Belas do território, um espaço para acolher separação dos resíduos do lixo, melhorar a relação com o plástico, com o descarte, uma horta, um pomar, o que se imaginar que caiba de trazer de tecnologias sustentáveis e de fortalecimento da comunidade pode caber aqui dentro desses juremais, como a gente resolveu chamar. E aí a ideia do reconhecimento das tecnologias originárias sendo propostas aos órgãos que a gente conseguir diálogo, desde o IFAM, FUNAI, até empresas, instituições que estudam linguística, antropologia, universidades, quem acolher, quanto mais se acolher esse termo, né, tecnologia originária, mais vai se, concomitantemente, ao mesmo tempo, vai sendo feita essa reparação histórica, né, da dinâmica que se teve com os povos originários desde da invasão do Brasil, que se fala descobrimento, né, invasão das Américas, desses povos no mundo inteiro,
Então, dos vislumbres de fazer esse reconhecimento é também abrir as portas para uma espécie de apoio a essas populações que não seja somente assistencialista, que não seja pontual, que não dependa desse povo ficar indo atrás de editais para tentar se manter na terra deles da forma que eles desejarem, da forma que eles acharem, da forma que eles se inspirarem através de seus símbolos espirituais, se manter nessa terra com autonomia, com real força, que é um ato que eles nunca tiveram agência para se manter assim, sempre lidando com as pressões da população que vão cercando, que vão os empurrando para sempre as franjas do sistema, né? Aqui em Águas Belas é um exemplo bem simbólico de como o povoado indígena foi se tornando uma cidade e conforme se conta, eles foram sendo empurrados sempre mais e mais para as periferias desse povoado, até que chegou um momento que eles, não, daqui a gente não passa, aqui é o nosso limite, nossa fronteira, e aí eles acabaram se vendo como um bairro, né, dessa civilização branca. Então, esse sonho que chega até uma proposta de PEC, que já foi escrita de alguma forma e passada até para o Ministério dos Povos Indígenas, tá aí correndo através da plataforma da Ouvidoria Nacional, Fala BR, é esse sonho de também abrir as portas para que tanto os governos federal, estadual, municipal, criem essa linha de apoio, até organicamente. A gente sente que o mundo já tem esse desejo, já se reconhece hoje em dia, né, que os povos originários guardam sabedoria, só ainda não falamos com essas palavras, tecnologias originárias. Então, esse projeto prevê que tenha essa opção de que empresas privadas possam destinar alguma espécie, alguma parte de seus lucros para o fortalecimento dessas tecnologias, abrindo aí caminho para essa ressignificação dos paradigmas, né, civilizatórios que a gente observa hoje em dia. Então, os caminhos que a gente vislumbra, enxerga aqui para o fortalecimento dessa tecnologia FUNIO é reconhecer, apoiar, ancorar o IAT e o Oricuri, tanto o rito em si, o símbolo ritualístico e essas cidades sagradas, como um patrimônio nacional, né? A gente está articulando aí junto ao IFAM, um diálogo que está começando, um primeiro caminho para que sejam reconhecida essa beleza, essa poesia tecnológica que esse povo carrega em seus corpos, em suas gerações, desde muito antes do descobrimento do Brasil. Esse é um pedacinho do projeto Jurema. A gente sente que a gente está diante da oportunidade de um reconhecimento dessas infraestruturas ancestrais brasileiras que representam uma força de continuidade, de resiliência da experiência humana sobre este planeta. É isso. Uma mensagem final aí do Funio Aziel. O povo Funiô, eles têm essa chave do conhecimento, né? E a gente não pode deixar se perder. Como se falava no começo, esse conhecimento, ele precisa sim ser reconhecido, essa tecnologia precisa sim ser reconhecida, porque se não for reconhecida, vai
vai se perder essa oportunidade de se reconhecer essas infraestruturas ancestrais brasileiras de continuidade humana. Então, não precisamos não precisamos deixar essa oportunidade não precisamos deixar essa oportunidade morrer, né? Então, reconhecer essa tecnologia vai abrir essa porta, dessa chave do conhecimento. E a mensagem final que eu quero deixar no projeto Jurema é justamente isso. Não, o projeto Jurema é justamente para que não se perca essa oportunidade de se falar muito em tecnologia, não só do povo funiô, mas dos outros povos indígenas, seja na Amazônia, seja em qualquer canto deste nosso Brasil. Deles, esse povo, não só os funiôs, os povos indígenas, têm tanto para nos ensinar, como a gente falava das crises climáticas, tem tanto para nos ensinar o seu conhecimento, e quando se deixar esse conhecimento morrer, vai ser como se deixasse morrer essa oportunidade de aprendizado, até tanto para nós, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa: não vamos deixar isso morrer, essa tecnologia, esse conhecimento, porque senão a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de aprendizado, tanto para nós, até como para as outras etnias que vivem fora do Brasil também. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar: não vamos deixar isso morrer. Por isso que a gente falava tanto de conhecimento, de reconhecer tanto dessas tecnologias. É isso. O projeto Jurema é um embriãozinho, um bebezinho aqui, um sonho dos nossos corações que a gente está trazendo, ancorando aqui para a matéria, através também dessa apresentação, desses diálogos que a gente está construindo com as instituições, com as próprias lideranças Funiô, que é o primeiro povo que está onde nasceu esse projeto, é aqui em Águas Belas, e a gente acredita que ele diz respeito a nós, ao povo Funiô, e a cada pessoa também, a todos. Eu costumo dizer que ele é desimportante só a quem desacredite, só a quem a mensagem ainda não tocou. Até entendendo o Jurema como o lado feminino do yin yang, né? Que somos essa experiência yin yang, todos nós. Então, a gente considera que o Projeto Jurema é esse chamado aglutinador, reorganizador do feminino em cada um, e a gente a gente carece do apoio de cada pessoa, como ele vier, seja com uma opinião, com conhecimento, com apoio financeiro, com uma ponte que se cria. Eu acho que tal pessoa pode ajudar esse projeto. Então, nessa fase embrionária de início, a gente está fazendo esse chamado e acolhendo tudo que chegar, qualquer estímulo, qualquer mensagem, qualquer aval, qualquer opinião diversa também, tudo a gente considera que faz o projeto crescer. Então, a gente faz um chamado para o diálogo com você, com cada pessoa, e um chamado para o compartilhamento dessa mensagem, para fortalecê-la e fazer com que ela ganhe mais braços em outros povos, em outras regiões do país e do mundo. Esse é o nosso sonho assim, para esse projeto. Então, vem junto com a gente. Um abraço
Até a próxima.